pessoal, tamo junto. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Sejam bem-vindos à nossa transmissão diária. Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Esse é o dia que o Senhor já fez e por isso nós estamos alegres, com o coração cheio de expectativa sobre aquilo que Deus vai fazer sobre as nossas vidas. O tema de hoje é força. Vamos falar sobre a força de Sansão. Vamos falar de quando a força vira fraqueza e a fraqueza se torna força. Bom dia! Seja bem-vinda, Dona Maria da Glória. Seja muito bem-vindos. Bem-vinda, Dé. Bem-vinda, Dona Paulininha. Sejam todos bem-vindos. Vocês viram o tema de hoje, né? Quando a força vira fraqueza. Quando será? Quando será que a força vira fraqueza? E quando as nossas fraquezas são transformadas em força? Bom dia, Cíntia. Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Esther. Como você está? Você melhorou? Está bem hoje? Sejam bem-vindos. Quando será que a fraqueza vira força e a força vira fraqueza? Sejam todos bem-vindos. Gente, hoje eu quero usar como tema, como uma base para o nosso tema, né? Como um argumento para o nosso tema. Quero usar a vida de Sansão. Bom, primeiro, que bom, Esther, que você está bem hoje. Primeiro eu quero falar sobre como que as nossas forças, como que as nossas habilidades, como que os dons, os talentos que Deus nos deu, eles podem se transformar em fraqueza. Tudo o que Deus nos deu é para ser bênção na nossa vida. Tudo que Deus nos deu. Só que a Bíblia diz assim, que a bênção de Deus enriquece, mas não traz dor. Bom dia, Léo e Rosane, sejam bem-vindos. A bênção de Deus enriquece e não traz dor. Então, tudo o que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus adiciona na nossa vida é para ser bênção. Bem-vinda, Fernanda. Bom dia. Quando será que a força se transforma em fraqueza? E quando que a fraqueza se transforma em força? Bom, como eu falei, eu quero usar a vida de Sansão como uma base aqui, como um fundamento, como um argumento para passar essa ideia para você. E eu acredito que no dia a dia a gente vai usar essa informação, essa revelação que a Bíblia traz para nós. Bom dia, Mirtes. Então vamos olhar para a vida de Sansão, que foi o homem mais forte, né? Toda vez que a gente fala em força, a gente lembra de Sansão. Vamos olhar para a vida de Sansão como o homem mais forte que já existiu. E quando foi que a força de Sansão deu uma rasteira nele? Quando foi que a força de Sansão foi usada, ele usou contra ele mesmo? Muito obrigado à pessoa que não para ali de dar coraçãozinho. Eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui ao vivo, que pararam, né, um pouquinho aqui nessa manhã para se fortalecer, para comer a palavra de Deus, para crescer. Saco vazio não para em pé, né? Come para crescer, era o que a mãe já dizia quando a gente era criança. E quando a gente está vazio espiritualmente, a nossa tendência é não ficar de pé. Uma pessoa vazia
espiritualmente é uma pessoa que não fica de pé, né? Então a gente tem que comer para crescer espiritualmente, que é aonde a gente tem que estar mais forte. Mais do que tudo, a gente tem que estar bem em todas as áreas, né? Sim, todas as áreas é importante. A gente tem que estar forte fisicamente, a gente tem que estar forte emocionalmente, financeiramente. Emocionalmente a gente tem que estar muito bem, mas em primeiro lugar, a gente tem que estar forte espiritualmente, porque a fonte da nossa vida é o nosso espírito, tá? Muito obrigada por você dar esse feedback ali, né? Dando coraçãozinho. Cada vez que você bate nesse coraçãozinho, você tá convidando mais pessoas para chegar, mais pessoas para se alimentar da palavra. Eu tô aqui nessa manhã, todas as manhãs, né, que a gente tá aqui, a gente tá cumprindo o ID de Deus. Porque Deus nunca mandou a gente ficar. Jesus não mandou a gente ficar dentro de 4 paredes. Jesus disse, ide aos 4 cantos da terra, levando essa boa notícia. E a nossa intenção todas as manhãs é ir através da internet. Estamos indo através do Instagram. Cada vez que você curte, que você comenta, não esquece de voltar aqui depois e comentar, tá? Mesmo que seja um coraçãozinho, uma florzinha, você está ativando ali o algoritmo para que essa mensagem chegue mais longe. Tá bom? Você está me ajudando a ir através da internet. Existem várias maneiras que você pode cumprir o ID de Deus. Você pode ir lá na rua, levar um panfleto, levar a mensagem do Evangelho. Você pode ir de casa em casa, batendo nas portas e falando de um Deus que transforma a vida, mas também você pode compartilhar um vídeo que já está gravado. Você pode gravar o seu vídeo, tá? Mas se você não quiser gravar o teu vídeo, se você não puder por alguma razão, você pode compartilhar um vídeo que fale a mensagem do reino, a mensagem de Deus, que revele quem Deus é, porque quando a gente revela quem Deus é, nós revelamos também para as pessoas quem elas são. E qual é a novidade do reino? A novidade, né, é que Deus não é apenas Deus, mas que Deus é Pai. Nós não temos apenas um Deus, nós temos um Deus que é Pai. E se Deus é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. E se nós somos seus filhos, nós temos um direito e nós temos uma herança em Cristo Jesus. Nós temos uma genética. Nós temos um nome que é nobre. Nós nascemos de novo quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. Quando nós convidamos Jesus para morar no nosso coração, o Espírito dele vem e habita em nós. Nós nascemos de novo e nós ganhamos o nome. Todo mundo tem aí um sobrenome. Você tem o teu nome, né? Mas você tem um sobrenome. E o teu sobrenome é o nome de Jesus. Você é de Jesus, da família de Jesus. E nessa família corre um sangue nobre, que é o sangue do Cordeiro, que faz toda a diferença na nossa vida, que nos lava, nos limpa, nos purifica, que transforma a nossa vida, que é o que nos dá força todas as manhãs para levantar, né? É a graça de Deus, é saber que o sangue dele nos purifica realmente de todo pecado, de todas os erros que a gente cometeu na nossa vida, né? Ele cancela, o sangue do Cordeiro cancela as nossas falhas, os nossos erros, não importa o que a gente tenha feito no passado. Quando a gente entra para essa família, que é a família de Deus, quando a gente recebe o sangue do Cordeiro, então toda maldição hereditária, proferida, né? Aquelas maldições que a gente herdou de família, né? Quantas pessoas você vê sofrendo, né? E dizendo assim, é uma enfermidade que é hereditária, é uma maldição hereditária, né? Quando lá os tataravós, bisavós,
avós, pais, morreram de câncer, ou então falência financeira, ou então separação na família, né? Isso vem de família. E aí, quando Jesus entra na tua vida, o nome dele, porque você saiu, não que você tenha abandonado aquela família biológica, mas essa maldição que está na família biológica já não pode nos atingir. Por quê? Porque nós entramos para a família de Deus e então toda maldição hereditária, toda maldição que foi proferida por autoridade, por pai, mãe, irmãos mais velhos, professores, líderes espirituais, porque na verdade toda pessoa que é uma autoridade sobre a nossa vida, porque a autoridade ou é concedida ou adquirida, né? E os nossos líderes, eles têm autoridade sobre a nossa vida. E muitas vezes quando eles lançam uma maldição, aquela maldição começa a se cumprir. Mas quando a gente lembra que a gente faz parte de uma família que é a família de Deus, e que não existe autoridade máxima que não seja a autoridade de Deus sobre a nossa vida, toda maldição adquirida, hereditária, ela é quebrada em nome de Jesus. E sabe, gente, isso nos dá um ânimo para acordar todas as manhãs e para viver. Então, todas as noites a gente tem que dormir com isso na nossa cabeça. Amanhã eu vou acordar para viver, amanhã o meu dia vai ser maravilhoso, amanhã vai ser um dia que eu vou me divertir muito, amanhã vai ser um dia que eu vou me expor às experiências que Deus tem para mim, porque eu sei que Deus escreveu todos os meus dias. Você sabia que Deus escreveu todos os seus dias? E aí, a gente tem que escolher se todos os dias a gente vai viver a história que Deus escreveu para nós. A gente tem que acordar todos os dias e decidir: hoje eu vou viver a vontade perfeita de Deus para minha vida. E saber qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz assim que nós não temos que nos conformar com esse mundo. O que significa conformar? É entrar na forma. A gente não precisa andar na forma que todo mundo está andando, a gente não precisa entrar na mesma forma que todos estão entrando. Não se conforme, não entre na mesma forma do mundo, mas o que? Transforme, não conforme. O que seria do mundo se Thomas Edison tivesse se conformado com a vela? Não haveria lâmpada. O que haveria, né? O que seria do mundo se aqueles dois irmãos lá, que eu nunca lembro o nome, tivesse se conformado com os carros? Ninguém poderia fazer, né, viagem de avião, que é tão mais confortável, rápido e seguro. Há quem diga que não, mas é. É muito mais seguro andar de avião do que de carro. E o dia que você andar de avião, você nunca mais vai querer andar de carro. Se você não tiver uma experiência ruim, de turbulência. Mas, enfim, a gente já passou tanto susto na estrada, né? Subindo e descendo a serra de Curitiba, que eu prefiro andar nos ares. Mas o que acontece? O que acontece? Graças a Deus por homens e mulheres que não se conformam, mas decidem se transformar esse mundo. Não se conforme com esse século. Toda vez que alguém não se conformou, houve uma revolução. O mundo à sua volta foi transformado. E nós estamos acordando aqui todas as manhãs, por quê? Porque a gente não se conforma. Olha, eu vou dizer uma coisa, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela ser conformada. Pior coisa que pode acontecer é você alcançar um nível de prosperidade e dizer assim, tá bom. Deus não falou para você ser conformado. Você tem que ser grato. A gente tem que ser grato com tudo e conformado com nada. Pode bater no peito e diga assim, olha, eu sou grato por tudo e conformado com nada. Porque quando você se conforma, você entra numa forma.
Quando você se conformou, você se engessou. Eu admiro muito, né? Minha mãe, Dona Maria da Glória, Dona Isabel, né? Que mesmo depois que se aposentaram, elas não se conformaram, porque elas poderiam ter se conformado, né? Porque o salário delas está caindo todo mês lá na conta. Mas aí o que elas fazem? Não, eu não me conformo. Eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho. Eu agradeço a Deus por tudo aquilo que veio de encontro com a minha vida. Mas eu vou ser agente de transformação. Quando a gente não se conforma, a gente se transforma. E quem se conforma não se transforma. Quem é conformado, não, já deu, então agora eu vou deitar numa rede e vou esperar o dia da minha morte chegar. Não, Deus nunca falou que a gente tem que ser conformado. A gente tem que se transformar pela renovação da mente. Porque o conformismo é uma forma de fazer com que as bênçãos de Deus se transformem em maldição. Deus coloca bênção nas nossas mãos. Deus coloca força. Todos nós aqui temos pontos fortes, né? E o tema de hoje é quando que a força vira uma fraqueza. Eu quero usar a vida de Sansão como um exemplo. Você sabe qual é o significado do nome de Sansão? Porque o nome dele é carregado de significado. Eu não sei se você sabe, lá no tempo da Bíblia, todos os nomes tinham um porquê. Era colocado aquele nome naquela pessoa. Quando Sansão nasceu, ele nasceu debaixo de uma promessa de Deus. Sansão, eu não sei se você sabe, a mãe de Sansão era estéril e, humanamente falando, ela não poderia dar à luz. Mas aí vem um anjo do Senhor, né? Um anjo com letra maiúscula, e sempre que você vê o anjo com letra maiúscula, tá falando do verbo, que depois ia se transformar, né? Que depois esse verbo ia encarnar no ventre de Maria, e o verbo de Deus se tornaria filho de Deus. Mas ele só pôde se tornar filho de Deus quando ele nasceu do ventre de uma mulher. E aí, quando Sansão vem ao mundo, ele vem com esse nome. O nome Sansão significa pequeno sol. Pequeno sol. Guarda essa informação. O nome de Sansão significa pequeno sol. Sansão nasceu debaixo de um milagre, como eu e como você. Somos um milagre nesse mundo. E Sansão nasceu com uma missão. Qual era a missão de Sansão? A missão de Sansão era libertar o povo de Deus de um povo chamado Filisteu, tá? Então, Sansão, o propósito da vida de Sansão era ser um grande libertador. Por isso aquela força descomunal. Por isso, essa era a razão daquela força. Essa era a razão daquele dom, daquele talento. Mas o que acontece? Quando a gente não sabe qual é o propósito dos dons, dos talentos que Deus nos dá, quando a gente não sabe o propósito de todos os pontos fortes que Deus nos dá, então a gente começa a não usar os nossos dons, os nossos talentos para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Toda vez que Deus te dá um dom, toda vez que Deus te dá um talento e você não usa com o propósito para o qual você foi designado para fazer, quando você não usa a força que Deus te deu para você fazer aquilo que você foi gerado, aquilo que você foi escolhido para fazer, você transforma essa força em fraqueza na tua vida. Você começa a usar a tua força contra você mesmo. Esse nome Sansão, o homem mais forte que já existiu, significa pequeno sol. Por quê? Porque quem é o grande sol? Quem é o grande sol? Eu não sei se você sabe, o grande sol não é Ra, o deus sol dos egípcios.
Sabe quem é o grande sol? Quem é o sol da justiça? Quem é o sol da justiça? O sol da justiça é Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça. E qual foi o papel do grande sol? Qual foi o papel de Jesus na terra? Qual foi a missão de Jesus? Para que Jesus veio nesse mundo? Jesus não veio nesse mundo para ser um grande libertador. Jesus não veio nesse mundo com o propósito de ser o salvador do mundo. Então, qual era o propósito de Sansão? O nome Sansão significa pequeno sol. Sabe por quê? Porque Sansão, queira você ou não, concorde você ou não, Sansão foi uma figura de Cristo, do Cristo que viria depois. Ah, mas Sansão falhou. Sim, Sansão falhou, como eu e como você, todos nós vamos falhar. Porque Sansão era uma figura do Cristo e não o próprio Cristo. Sansão era uma figura do Cristo. Ele era uma figura daquilo que Cristo poderia fazer aqui na terra. Sansão significa pequeno sol, porque ele era uma figura do grande sol, que é Jesus Cristo. E o propósito da força de Sansão, entenda uma coisa, tudo que Deus te dá é com propósito. E eu quero te fazer uma pergunta, o que é que você está fazendo com as suas habilidades, com seus dons, com seus talentos? Você deixa Deus potencializar o seu talento e você usa, porque afinal de contas, Sansão veio para ser um grande libertador. Sansão veio para ser um grande protetor do povo. Sansão veio para detonar com o exército dos filisteus. Depois vem Jesus como o grande sol, o sol da justiça, como um grande libertador dos cativos. Ele foi ungido para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para dar alegria, né? Para aqueles que são cativos da tristeza. E eu vou dizer uma coisa, quando alguém perguntava quem é Jesus, quando João Batista perguntou, porque João Batista foi o primeiro que reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no momento da crise, quando João Batista foi preso, ele começou a duvidar. Igual a gente, né? Eu quero dizer uma coisa, as crises, ela não muda as pessoas. Crise não tem o poder de mudar o nosso caráter. A crise tem o poder de salientar, de revelar o nosso caráter. Porque quando tudo estava bem, João Batista olhava para Jesus e dizia, olha ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no momento da crise, veio a dúvida. E ele mandou perguntar, vai lá e pergunta para esse Jesus se ele é mesmo quem eu estava esperando ou se a gente tem que esperar outro. Por quê? No momento da crise, ele duvidou quem era Jesus. E aí Jesus não fala assim, não, vai lá e convence ele. Vai lá e convence ele que eu sou filho de Deus. Não. Jesus não falou assim, sou filho de Deus ou não sou filho de Deus. Sabe o que Jesus falou? Vai lá e conta tudo o que eu faço. Vai lá e conta que eu transformo vida. Vai lá e conta que aonde eu passo, o cego enxerga, o surdo ouve, o paralítico se levanta, o morto é ressurreto. Então Jesus provava não com blá blá blá. Jesus provava com atitude quem ele era. E a missão de Sansão, naquele tempo, era ser uma pré-figura de Jesus. Era revelar Deus. Era ser um agente de Deus na terra. E eu quero dizer uma coisa, na nossa vida não é diferente. Todos os dons que Deus nos dá, todos os talentos que Ele nos dá, não é para ser usado só em benefício próprio. Todos os talentos, toda a força que Deus te deu, é para que você vá lá e seja um libertador do povo. Quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas, sabe por quê? Porque você se acomodou com tudo aquilo que Deus te deu. Eu não sei se você sabe, mas a tua mente, a tua capacidade de pensar, de criar, de fazer, de falar, sei lá, de alguma maneira de influenciar,
A tua mente é como uma usina de poder. E você pode usar os seus dons, os seus talentos para libertar vidas. Nesse dia, você pode usar uma frase para tirar alguém de um cativeiro. Nesse dia, você pode usar uma palavra para retirar alguém do cativeiro. Todos os dons e os talentos que Deus te deu não foi para você usar em benefício próprio. Quando uma árvore frutifica, e nós somos árvores frutíferas, é tão lindo ver que a árvore ela só precisa estar plantada no lugar certo. Ela só precisa da condição certa para ela frutificar. Se você estiver plantado no lugar certo, se você não está onde está, por rebelião, por vontade própria, você vai frutificar. E você não tem que dar desculpa. Eu moro na praia, eu moro num lugar de turismo, né? Hoje já tem mais pessoas morando aqui. Mas mesmo quando eu não tinha vizinho, eu não deixava de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Tem pessoas que perguntavam para mim assim: mas viver na praia dá? Claro que dá. Aonde Deus te plantar, você vai frutificar, você vai prosperar. A árvore, ela só tem que estar plantada no lugar certo, porque aí Deus dá o solo, Deus dá o nutriente, né? Não adianta eu querer plantar um pé de manga aqui na beira da praia, porque não vai dar. Por quê? Porque o pé de manga precisa de solo profundo, seco, para segurar as flores. Dificilmente, é um milagre quando você vê aqui na praia um pé de manga produzindo manga. Por quê? Porque quando a raiz bate na água, a flor cai. Salvo raríssimas exceções, quando o terreno é mais alto, né? Mas se você estiver plantado no lugar certo, você vai ter toda a vitalidade, toda a força para você frutificar. E quando uma árvore frutifica, duas coisas acontecem interessantes. Ela se inclina, quanto mais fruto ela dá, mais ela se inclina. Para quê? Para que as pessoas possam se alimentar dos seus frutos. Sansão foi o homem mais forte do mundo, mas sabe o que aconteceu? Se você for ler a história dele, ele nasceu ele não era nem para ter nascido, mas ele nasceu pela vontade de Deus. E é por isso que eu e você também. Nós nascemos da vontade de Deus. E Deus deu para ele uma força descomunal para quê? Para que ele usasse com um propósito para Deus, de libertar pessoas. Mas aí você conhece a história. O que ele começou a fazer? Ele fez aliança com pessoas erradas. Ele se casou, né, com a mulher com quem ele não deveria casar. Ele contou o segredo para a pessoa errada. Você não tem que contar, você não tem que fazer aliança com pessoas erradas. E eu não estou dizendo que as pessoas são boas ou são más, né? Eu não estou falando que uma igreja, né, X igreja, ela não é nem boa e nem ruim. Ela é boa para quem está lá. Pessoa X. Por que você não faz aliança com aquelas pessoas? Porque elas são más? Não, mas porque não tem um propósito. E se não tem um propósito, não é bom. E aí o que acontece? Sansão fez aliança com pessoas erradas. Sansão contou os mistérios de Deus, segredos que Deus tinha dado para ele, que ele não poderia revelar para a pessoa errada. Ele revelou. Aí Sansão pensava assim: não, mas eu sou tão forte, o que tem eu contar o meu segredo para Dalila? Você sabe qual é o significado do nome Dalila? Dalila significa doçura, né? Acho que Sansão pensou assim: não, eu sou tão forte, e ela é tão cutie, tão docinho, tão honey. Oh, honey. E aí o que aconteceu? Ele dormiu no colo de Dalila, porque ele era forte. Toda vez que a gente subestima os nossos poderes, nosso poder de persuasão, o nosso poder, não, amanhã eu faço, eu vou deixar para depois. Toda vez que a gente subestima os dons e os talentos que Deus nos dá, achando que nada a ver, né? Nada a ver, vou contar o meu segredo. Mas a direção de Deus era: não conte seu segredo. Porque se alguém cortar teu cabelo, você vai perder tua força. Sabe, tudo que Deus nos dá tem uma condição. A Bíblia diz assim que os dons são concedidos pelo Espírito. Os dons são concedidos, é uma concessão. Sabe a empresa que cobra o pedágio da estrada? Ela não é dona da estrada.
mas ela tem a concessão para ser um pedágio ali, para ter um pedágio ali. Mas ela tem uma concessão, tem uma condição para ela continuar ali. E se ela não usar aquele poder de concessão, ela vai perder. E todos os dons e talentos que Deus nos dá, a nossa força, são concedidos pelo Espírito Santo. E aí, quando Sansão quebra a regra do jogo, ele perde a sua força. E você conhece o final da história. Sabe, gente, o pior de perder de contar o segredo e perder a força, não é a força em si. Porque junto com a força de Sansão, ele perdeu também a sua visão. E quando uma pessoa perde a visão, ela perde o propósito. Você sabe o que separa uma pessoa? Existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas fracassadas nesse mundo. E existem pessoas bem-sucedidas. Só tem uma coisa que separa as duas categorias. É ter um propósito. Se você tem um propósito bem definido aqui, ó, na tua mente, no teu coração. Se você não se aparta dele nem de dia e de noite. Se você dorme com esse propósito na cabeça e você acorda com ele, porque é um propósito que vem de Deus, você vai ser bem sucedido. Porque todo pensamento provoca uma emoção. E toda emoção provoca um desejo, uma vontade. E o que nos move são os nossos desejos, são as nossas aspirações, são as nossas vontades, são os nossos sonhos. Quando alguém mata o seu sonho, ela te impede de viver. Quando alguém te tira do propósito, ela te impede de viver. Sansão, quando ele contou o segredo dele para aquela mulher, ele subestimou a sua força. Se Sansão não fosse tão forte, talvez ele não teria morrido como ele morreu. Mas ele subestimou a força que Deus havia dado para ele. Você sabe quando a nossa força, os nossos dons, os nossos talentos se transformam em fraqueza? Quando a gente não usa para o fim que Deus estabeleceu. A força de Sansão era para ser usada, para ele ser um grande libertador dos seus compatriotas, do seu povo. E eu quero dizer uma coisa, todos os dons e todos os talentos que Deus nos deu, não é para fazer igual a Sansão. Você vai ver Sansão, né, indo lá de madrugada, subindo uma montanha com um portão da cidade, né, ele arrancou o ferrolho, os portões da cidade, né, devia ser muito pesado, e ele subiu a montanha, né, olha a minha força e meu poder. Dias depois, ele contou o segredo, cortaram o cabelo dele e ele perdeu a força. E quando ele perdeu a força, vazaram os olhos dele e aquele libertador, né, que foi chamado, foi criado para ser um libertador, que foi gerado por Deus desde a fundação do mundo com um propósito, para ser um grande libertador, sem força, fraco, com seus olhos furados, cego, ele é colocado para tocar o moinho dos filisteus. Eu não sei se você sabe, o moinho é tocado por jumento, né? Por animal, porque não existe, né, um animal mais forte, né? O jumento é mais forte do que o cavalo. O jumento tocava o moinho e ficava ali separando a casca do trigo, da cevada, do arroz. O jumento era o que descascava o cereal e depois moía, né, dependendo da pedra, quanto mais pesada, ele moía o alimento dos filisteus. E aí, o moinho que era para ser tocado por um animal, vai ser tocado por quem? Pelo grande herói do povo de Deus, que não usou a força para fazer a coisa certa. E depois ele é usado, andando em círculo ao redor de um moinho, preparando o alimento para o inimigo comer. Não é isso que Deus falou não foi isso que Deus falou para a cobra, para a serpente? A partir de hoje, você vai se alimentar do pó. O homem é feito do quê? Do que o homem foi feito? Do pó da terra. Você sabe o que alimenta a serpente? Você sabe o que alimenta o inimigo? O que alimenta o inimigo é a nossa carnalidade. Todas as vezes que a gente usa a nossa força para as coisas da carne,
nós estamos alimentando a serpente. É por isso que a serpente começa como uma serpente em Gênesis e ela termina como um dragão em Apocalipse. Porque tantas vezes nós alimentamos, e eu não vou dizer que é as pessoas. Eu poderia falar assim, né? As pessoas ficam alimentando a serpente. Não, é nós mesmos. A gente tem que matar a bola no peito e dizer, não, é nós, euzinha. Quantas vezes que eu alimentei a serpente? Lá em Apocalipse, já virou dragão. E foi o que Sansão fez. Ele alimentou o inimigo. Ele foi colocado para moer a comida do inimigo. Que tem uma coisa mais vergonhosa do que, além de não usar a força, não cumprir o propósito de Deus, não libertar ninguém. Quantas pessoas morreram pela displicência de Sansão não usar a força que ele tinha, que foi dada por Deus, com o propósito de libertar pessoas. Então tá, você não usa para Deus, então você vai usar para o inimigo. Você vai alimentar, você vai moer a comida dos filisteus. E aí Sansão ali andando em círculo, porque toda pessoa que perde a visão começa a andar em círculo. Não sai do lugar. Você já se sentiu assim? Você não prospera, você não sai do lugar. Aí você pensa assim, nossa, eu nasci para isso? Para comer, beber e dormir? Eu nasci para isso? Para comer, beber e dormir? Eu nasci para isso? Só para casar, gerar filhinho e depois morrer? Eu nasci para isso? Para viver de casa para o trabalho, do trabalho para casa, daí para a igreja, para o trabalho, para casa, para a igreja? Comer, beber, dormir, comer, beber e dormir? Só para isso que a gente nasceu? Só para isso que Deus deu tanta força, tanto talento, tantos dons para nós? Tanta força? É assim que a gente transforma. É assim que a força se torna fraqueza. Graças a Deus que lá no último momento, Sansão, ele teve uma bela ideia, né? Orar a Deus e se arrepender. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. Toda vez que você erra e que naquele momento que você sentiu a tristeza de ter errado, você dobra o teu joelho, pede perdão para Deus. Se você pecou só contra Deus, pede perdão só para Deus. Agora, se o teu pecado, o teu erro atingiu pessoas, você vai ter que encarar as pessoas. Gente, melhor seria se a gente não errasse, se a gente não pecasse. Porque o caminho do retorno é tão estreito, por quê? Porque o caminho do perdão passa pela humilhação. A gente pode pecar, a gente peca todo dia. Entendeu? O pecado sempre vai se apresentar. Aquela fruta lá do Jardim do Éden, ela não era espinhenta, ela não era feia. A fruta não tinha lá uma cerca elétrica, né, em torno, pendurado uma plaquinha assim, com uma caveirinha, dizendo assim, perigo, afaste. Não. A Bíblia diz assim que a Eva olhou e falou assim, nossa, bonita aos olhos. E parece prazerosa para se comer. Então, o pecado, Deus fez isso de propósito, para a gente entender que não vai ter cerca elétrica, não vai ter nenhum anjo que vai descer do céu e vai nos impedir de pecar, e que o pecado sempre vai se apresentar como uma boa alternativa, uma boa solução. Mas o que acontece? O pecado gera queda, a queda machuca. E depois, mesmo que depois que a gente sara, mas a cicatriz sempre vai ficar ali para a gente se lembrar dos nossos erros e dos nossos pecados. Mas pior do que pecar, gente, olha, eu falo por experiência própria. Eu falo como alguém que já pecou. E pecar é gostoso, né? Pecar é gostoso. Quem falar que pecar é ruim é porque não pecou direito. Porque o dia que você pecar direito, você vai entender que pecar é gostoso. Mas aí você tem 15 minutos de prazer, que foi o caso de Sansão, e uma vida para se arrepender, gente. Uma vida para se arrepender. Por quê? Quando a gente peca no secreto, a gente pede perdão no secreto, né? Ai, pequei no secreto, ninguém viu. Então, você pecou no secreto, pede perdão no secreto. Mas e quando a gente peca no público? Que no mesmo nível que a gente peca, a gente tem que se humilhar. E se a gente peca contra as pessoas? E se a gente prejudica pessoas? Né? E aí Sansão, ele pecou contra Deus e ele se arrependeu. E ele pediu perdão e falou, Deus, me devolve a força.
Ah, gente, se Sansão tivesse pedido para Deus devolver a visão, né? Também ele se esqueceu, ele só pediu a força. Porque se Sansão tem a força e a visão de Deus, ele teria mais 20 anos de ministério. Sansão, ele só foi juiz durante 20 anos, mas ele poderia ser 40 anos. Se ele pedisse para Deus devolver a sua visão junto com a força. Gente, eu vou dizer uma coisa. Só força, nós estamos falando de força. Não adianta a gente ter força e não ter visão. Uma pessoa que tem força, mas não tem visão, vai morrer igual Sansão. Porque Sansão, na guerra ali, né? Porque a missão de... Por que Sansão é a figura de Cristo? Porque na sua morte ele matou mais inimigo do que na sua vida. Igual Jesus, né? Quando Cristo morreu na cruz, todos os principados e potestades foram destruídos na sua morte. E Sansão, quando ele morreu, ali naquele coriseu, porque havia um coriseu e as pessoas estavam se divertindo com ele, vendo ele moer, né? Usando a força dele para distrair o inimigo, né? Para divertir o povo inimigo. Mas quando ele faz uma oração e a força volta, ele vai lá nas colunas que sustentavam o coriseu e ele despedaça as colunas e o teto vem abaixo. Ele mata todos aqueles filisteus que estavam ali, que era mais do que ele tinha conseguido destruir durante a sua vida, durante as guerras que ele ia, né, para o confronto. Só que ele matou o inimigo, mas ele morreu junto. Gente, não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para nós. É força e visão. Força e visão. Caminha junto. Força e visão. Gente, se você como águia, a águia tem duas asas. Sempre que você olhar para um passarinho, ele tem duas asas. Uma é força, a outra é visão. Se você cortar uma dessas duas asas, o que acontece quando alguém quer impedir uma ave de voar, o passarinho de voar? Corta uma asa. Porque se cortar uma asa, o passarinho sempre vai voar em círculo e ele vai voltar para a gaiola. Entendeu? Então você tem que ter você tem que ter a força de Deus, mas você tem que ter a visão de Deus. E aí, gente, para encerrar, tá? Para encerrar. Quando que a força, né? Eu expliquei para você quando que a força vira fraqueza. Quando você não usa seus dons, seus talentos para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, que é libertar pessoas. Gente, usa a tua boca, usa o teu discurso, usa as tuas ideias, usa teus dons, usa teus talentos, todos eles, não importa. O meu talento é limpar um banheiro. Usa isso para abençoar vidas e abençoar pessoas. A carta da sabedoria é a carta de Tiago. É a carta da Sofia. Eu não sei se você sabe, filosofia é amante da sabedoria, né? Porque Sofia significa sabedoria. A carta da sabedoria é a carta de Tiago, né? E você vai ver Tiago, ele nos instruindo para a sabedoria. A gente tem que se instruir na palavra de Deus para saber como, né, que a gente vai ser alguém sábio. E o que Tiago fala? Se alguém não tem sabedoria, peça, que Deus vai dar de forma deliberada. Para que nós precisamos de sabedoria? Para usar os dons, os talentos que nós temos, as revelações que nós temos, para libertar outras pessoas, para libertar vidas. Você vai ver Tiago falando assim, olha, pedem e não recebem. Alguém aqui já pediu alguma coisa para Deus e não recebeu? Pedem e não recebem. Por quê? Porque pede para gastar no seu próprio deleite. Sempre que você pedir algo para Deus que não inclui pessoas, você não vai receber. Sempre que você quiser uma bênção que não inclui pessoas, que não traz crescimento para as pessoas, que não traz prosperidade para as pessoas, que não influencia pessoas, Deus não vai dar. Vocês oram, pedem, não sabem pedir, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pede para gastar só consigo mesmo. Quando uma árvore frutifica, não é ela que come dos frutos dela. Ela frutifica para as pessoas se alimentarem.
E nós somos assim também. Nós fomos levantados por Deus, recebemos dons e talentos para influenciar a vida. Queira ou não, você vai estar influenciando. Ou com a tua força, ou com o teu poder, ou com a tua sabedoria, ou com tudo que você tem de pior. E aí, as pessoas se tornam pior do que elas já são. Por quê? Porque não tem referencial. Gente, como eu chorei nessa minha vida por não ter referencial. Quanto que eu errei na minha vida. Quantos erros, gente, que eu tive na minha vida porque não tinha referencial. E não é porque Deus não tinha dado dons e talentos. Deus tinha dado. Mas pessoas não quiseram pagar um preço para ser tudo aquilo que eles foram chamados para ser. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a fazer com que a tua força seja força de verdade nesse mundo? Porque nós conhecemos o apóstolo Paulo, e eu encerro com isso. O apóstolo Paulo, que fez com que a sua fraqueza se tornasse força. Eu não sei se você sabe, né? Mas Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo estava passando por um perrengue muito grande. E aí Paulo fala assim, olha, eu estou passando por uma situação que é um espinho na minha carne. E aí a Bíblia diz assim que... Ele fala, né, Paulo, ali, que era como um mensageiro de Satanás que viesse e esbofeteasse ele. Quem é que já se sentiu assim? Quem é que já se sentiu esbofeteado por um mensageiro de Satanás? Era como Paulo se sentia. Sabe quando você fala assim, meu Deus, eu já vivi isso, né? Que mensageiro de Satanás. Só que era de carne e osso, né? Circunstâncias que se levantam contra nós, que é como um espinho na nossa carne. E aí Paulo vai lá e fala assim, tira o espinho da carne, Deus. E Deus, tira o espinho da carne. Tira o espinho da carne. Por quê? Porque a tua graça me basta. Deus fala, né? A minha graça nos basta. Eu quero dizer uma coisa. Você tem a graça de Deus? Você tem. Você acordou. Você abriu teu olho. Você respirou. Você tem vida. Você tem saúde. Né? Você acordou andando? Não, eu acordei me arrastando. Mas acordou. Você conseguiu acordar. Você conseguiu abrir os olhos. Você conseguiu respirar. Sabe o que chama isso? Graça. Porque eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quanto que custaria um balão de oxigênio para você arrastar ele para baixo, para cima? É caríssimo. É caríssimo. Só quem teve que pagar o oxigênio sabe o quanto é caro o oxigênio. E aí você abre o olho e você está respirando. Deus não desligou a torneirinha. E tem mais uma coisa, você pode respirar o tanto que você quiser. Respira fundo aí. Sentiu a graça? Pode respirar à vontade, sem moderação. Com uma certeza, que a conta não vai chegar no final do mês. É graça, é favor. Enquanto você acordar todas as manhãs e respirar, você pode ter certeza que a graça e o favor de Deus está sobre a tua vida. E você quer saber quando a fraqueza vira força? É quando que você sabe que tudo que você tem é a graça de Deus, é o favor de Deus, diante da circunstância. Circunstância que muitas vezes se levanta para dizer que dali você não passa, sabe? Sabe quando você se levanta e você olha assim, você fala assim, meu Deus, daqui eu não passo, tô numa sinuca de bico, tô num beco sem saída, tô diante do mar vermelho. Aí você lembra que você respirou e que você tem a graça, e que você tem o favor, e daqui a pouco o mar se abre, né? Porque o mar não é problema meu e nem teu. A circunstância que se vai se levantar contra nós não é problema nem meu e nem teu. O mar vermelho não era um problema do povo. O mar vermelho é um problema de Deus. E toda vez que o mar se levantar contra a minha vida, contra a tua vida, se o mar não se abrir, você caminha sobre as águas. Por quê? Porque tem um negócio chamado graça. Tem um negócio que faz com que
todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tem um negócio que faz assim, que no momento que você se sente fraco, Deus vem e te fortalece. Para que a glória não seja nossa, mas seja dele. A graça de Deus faz com que as nossas fraquezas se transformem em força. Os olhos do Senhor estão percorrendo a terra em busca de um coração que seja 100% dele, que seja inteiramente dele. Sabe para quê? Só para uma coisa: para que Deus possa se mostrar forte através da nossa vida. Tudo que você está passando, esses momentos que parece que é intransponível, esses limites aí, é com uma razão. Para quando você chegar do outro lado, as pessoas olhem para você e falem assim: ué, mas cadê aquela pessoa que estava lá do outro lado? Cadê aquela pessoa que tinha uma muralha? Cadê aquela pessoa que estava sendo impedida de prosseguir? E aí todos vão olhar para você e vão dizer assim: a graça de Deus nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Não há limite, não há barreira para quem tem a graça e o favor de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te usar nas áreas que você acha que houve mais crise. A crise não paralisa ninguém, a crise não destrói ninguém. A palavra crise vem de crisol. Crisol é o lugar onde o prateiro coloca a prata para ser purificada. Crisol é o lugar onde o ourives coloca o ouro para separar terra do ouro, impureza daquilo que tem que ser puro. As nossas crises só revelam quem nós somos. E as nossas crises não são para nos destruir, mas é para nos aperfeiçoar. Amém, amados? Pega aí o teu cartãozinho do teu propósito nas mãos. Vamos pegar o cartãozinho do propósito, coloque nas mãos e vamos orar, consagrar a Deus esse dia. Que esse dia seja um dia de conquista, que esse dia seja um dia de bênção, que esse dia seja um dia de favor de Deus. Você sabia que Deus tem um manto de invisibilidade? Você sabia que Deus tem um manto que quando Ele joga sobre a nossa vida, Ele nos faz invisível aos olhos do mal? Você sabia disso? Que você vai passar e o mal não vai te enxergar? Você sabia que há um poder de Deus que toda vez que o inimigo tentar contra a tua vida, ele vai ser confundido? Eu lembro de uma vez, gente, que eu caí um tombaço de bicicleta. Tombo feio. Eu estava indo na toda na casa da minha mãe e eu coloquei uma toalhinha na cestinha. E na velocidade ali, a velocidade era tanto da pessoa que o vento soprou e tirou aquela toalha de dentro da cestinha e foi parar na roda. E a roda da bicicleta travou. E eu voei por cima da bicicleta, gente. Tinha tudo para eu ter quebrado meu pescoço, para ter me matado. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu fiquei com várias pintinhas assim de sangue na minha mão, assim, porque aonde tinha pedrinha, ficou uns hematomazinhos bem pequenininhos assim nas minhas mãos. Mas não chegou assim sangrar, não nada. E aí naquele final de semana eu participei de um congresso lá em Ponta Grossa e veio uma profeta e falou para mim assim: olha, essa semana o inferno tentou tirar a tua vida, mas sobre a tua vida tem um manto de invisibilidade que cobre o teu rosto, que cobre as suas mãos, que cobre os seus pés. E toda vez que o inimigo tenta tirar a tua vida, tocar na tua vida, ele é confundido e ele não consegue tocar na tua vida. Sabe o que eu quero dizer nessa manhã? Que todos vocês que estão assistindo esse vídeo, né? Todos vocês que por alguma razão vão assistir esse vídeo, porque a razão só pode ser Deus. Eu quero declarar que o mesmo manto de invisibilidade que está sobre a minha vida, ele se estende sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Nenhum mal vai ter o poder de tocar na tua vida. E Deus vai transformar todas as fraquezas em força. Tudo aquilo que você acha que tenta contra a tua vida, que é uma fraqueza, que é uma limitação, que é um perrengue, Deus vai potencializar. E você vai ser uma dinamite nessa era.
você vai ser uma dinamite, você vai ser um poder atômico de Deus para desfazer o poder das trevas. Deus vai usar a tua vida. A palavra Sansão significa pequeno sol. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Você será um pequeno Cristo na terra. Assim como Cristo foi um libertador, agora Ele conta conosco para nós irmos lá e sermos libertadores de cativos. Pessoas estão sofrendo porque eu e você não temos usado a força que Deus nos deu para desfazer os laços do inimigo. Amém? Você vai ser usado para dar vista aos cegos, para dar liberdade aos cativos. Em nome de Jesus. Usa tudo aquilo que Deus te deu. Tudo, todos os recursos que Deus colocar na tua mão. Usa para libertar pessoas. Sabe por quê? Você quer agradar a Deus? A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Aquele que ganha almas, sábio é. Amém? Ajude pessoas e você vai estar ajudando você mesmo. Liberte pessoas e a tua força será convertida em mais força. Amém? Até das suas fraquezas, Deus vai transformar elas em força. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por esse dia, por essa noite de descanso que o Senhor nos deu. Que a tua unção seja multiplicada nas nossas vidas. Guia-nos, Espírito da verdade, guia-nos a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, teu lar, tua família. Que a tua casa seja coberta pelo sangue do Cordeiro e que Ele faça a diferença nos seus dias. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Até amanhã. Amanhã, 6h10, nós estamos aqui. De novo. Beijo. Fui. Até amanhã.